Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é João, venho trazendo mais um vídeo para o canal que vai falar do poder de Deus sobre a matéria, sobre as coisas que ele fundou, que ele criou, que está no livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 15, a partir do versículo 15. O Senhor Deus fez o céu, ele fez a terra com o seu poder. Ele fundou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir sua voz, grande estrondo de águas há nos céus. Está falando da chuva, né, meus irmãos? E sobe os vapores desde os confins da terra, eles sobem os vapores, envia os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem e não tem conhecimento. Todos ouvires que é envergonhado pelas suas imagens de escultura, e suas imagens de fundição são mentiras, e não há espírito nenhuma delas. Vaidades são obra de enganos. No tempo que eu castigar, todos perecerão. Não é semelhante estes à porção de Jacó? Pois ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, e o Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és o martelo, as minhas armas de guerra. Contigo despedaço as nações, contigo destruo os reis, contigo despedaço o cavalo e o seu cavaleiro, contigo despedaço o carro e o que vai nele, contigo despedaço o homem e a mulher. Contigo despedaço o velho e o moço, e contigo despedaço o jovem e a virgem. Contigo despedaço o pastor e o seu rebanho. Contigo despedaço o lavrador e a sua junta de bois. Contigo despedaço os governantes e os oficiais. Pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião, à vista do Senhor. Assim diz o Senhor: estou contra ti, o monte destruidor, diz ao Senhor, tu que destróis toda a terra. Estenderei a minha mão contra ti, te revolverei das rochas e farei de ti um monte incendiado? Não, tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, pois te tornarás em perpétua desolação, assim diz o Senhor. Arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, preparais as nações contra ela, convocai ela aos reinos Arará, Mine e Askenaz, ordenai, e ela um comandante fez subir os cavalos, como um enxame de gafanhotos, preparai contra ela, ó nações, ó reis da Média, os seus governantes e todos os seus oficiais, e toda a terra e o seu domínio. A terra se estremece, se contorce, pois cada um dos desígnios do Senhor está firme contra ela, contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação, o modo que ninguém nela habite. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, aqui fala que o Senhor tem o poder sobre a natureza, porque foi Ele o próprio que criou. Como fala aqui no início do versículo, ele fundou todo o mundo com a sua sabedoria. E o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, quando foi fazer a natureza, ele disse com a sua própria boca, com a palavra: haja mar, haja animais de cada espécie, haja natureza, haja frutas de cada espécie. Então, quando o Senhor Deus foi criar também o mar, os ventos, os céus, a terra, os montes, ele também, sobre o que ele criou, tem domínio e poder. É o Senhor que manda a chuva, é o Senhor que manda os relâmpagos, é o Senhor Deus que faz a fruta crescer na árvore, é o Senhor Deus que tem o poder para destruir e também para fazer crescer. É o Senhor Deus que tem o poder de todas as coisas materiais, de toda a matéria sobre a terra, meus irmãos. E aqui diz também sobre a ira de Deus, quando Deus ele permite que todas essas coisas que ele criou se volte contra os seres humanos, porque muitas vezes os seres humanos, como diz aqui, eles idolatram pessoas e coisas, imagens, né? Como diz aqui,
todo aquele que ouvir será envergonhado pelas suas imagens de escultura e suas imagens de fundição. São todas mentira, e não há espírito nenhum delas. Aqui quer dizer o quê? Quando a pessoa adora uma imagem, quando a pessoa adora um objeto ele não tem espírito, meu irmão. O objeto ele não tem vida. Então tudo que você adora que não tem vida é idolatria. Quando você adora uma imagem de escultura, ali não tem vida, ali é gesso. Quando você adora, faz para si uma imagem e adora, ali você já está pecando contra o Criador de todas as coisas, porque você tem que adorar somente a Deus. Isso, meu irmão, é o primeiro mandamento: adorar ao Senhor sobre todas as coisas, sobre as coisas materiais, sobre carro, casa, pai, mãe, filho. Então por isso que ele diz aqui, todas as imagens de esculturas e suas fundições são mentiras. Por quê? Porque elas não têm espírito. Então tudo que você adora que não tem alma, que não tem vida, que não tem espírito, o Senhor se ira. E como ele criou todas essas coisas, ele fez a terra com o seu poder, ele que manda os relâmpagos, as chuvas, ele que faz a fruta crescer na árvore, é ele que dá a prosperidade ao homem, é ele que dá todas essas coisas. E quando você adora todas essas coisas materiais, visíveis, antes de adorar o Senhor, porque o primeiro mandamento é adorar a Deus sobre tudo isso aqui, ele se ira. E ele se ira contra a idolatria. Por isso que ele diz aqui que ia castigar a cidade de Babilônia por causa da sua idolatria, né? Então, meus irmãos, nós temos que entender que quando nós adoramos primeiramente a Deus, todas essas coisas são acrescentadas, como a própria palavra de Deus diz, né? Que buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado, e você não vai provocar a ira de Deus, porque você está colocando com a idolatria sobre as coisas materiais na frente do seu próprio Criador, né? Que ele que fez todas essas coisas, você está adorando as coisas que ele fez e não a ele. Então isso tudo é idolatria, né? E ele se ira contra a idolatria, ele disse que ia destruir essa cidade por conta da idolatria, por causa das imagens de escultura que o seu povo estava adorando, e ia castigar, e eles iam perecer nesse tempo, né? Então, meus irmãos, nós temos que vigiar. E onde está o nosso coração? Porque a Bíblia diz: aonde está o seu tesouro, aí estará o vosso coração, né? Então nós temos que vigiar quem nós devemos adorar, somente a Deus, mais nada. Todas as outras coisas passam, né? São perecíveis, são materiais, inclusive imagem de esculturas que não têm vida, como diz aqui, que não há espírito nenhum nelas, e todas elas são obras de engano. Então hoje, meus irmãos, muitas religiões, elas fazem para si imagem de escultura e o adoram, né? Só quem não faz isso é o crente, né? Quando Sadraque, o crente de verdade, Mesaque e Abidnego, quando foi dada uma ordem para eles adorar a imagem lá do rei, lá da Babilônia, o que aconteceu? Eles não adoraram. Eles não adoraram. Por quê? Porque eles sabiam que a gente só tem que adorar o Criador, o que fez todas as coisas. Não há homens, não há reis, não há imagens, não há nada material nessa terra mais importante do que aquele que o criou. Ele criou todas essas coisas. Então, meus irmãos, que você possa entender e deixar essa palavra entrar no seu coração, né? Adore somente a Deus, sirva somente a Deus, que tudo lhe será acrescentado e você não sofrerá o castigo da ira de Deus. Meus irmãos, essa é a palavra que eu venho deixar para o coração dos meus irmãos. Compartilhe, deixe seu like, compartilhe para o maior número de pessoas, para que a gente possa avançar o Evangelho. A paz do Senhor Jesus.